Mas vamos ao jovem Bruno, é esse jovem Bruno que tinha um pai beirão que sabia dizer não, que tinha uma mãe que o adora, que diz coisas maravilhosas a seu respeito e que imagino que com muito amor, uma irmã que também, portanto, há um núcleo familiar muito forte, não é? Certo. Que tem, de resto, sido absolutamente definitivo nestes últimos tempos, não é? Tem sido. Portanto, essa envolvência familiar é pautada por quem? É a sua mãe que é o pivô. Eu tenho que dizer, são as mulheres da família. Não fiquem as pessoas já todas chocadas comigo, porque eu, quando digo alguma coisa, as pessoas interpretam errado. Eu sou mesmo um filho da mãe. É o filho da mamã. Eu sou o filho da mamã. Pronto. Eu sou, de facto, sou um filhinho da mamã. Nunca houve entre nós, os dois, segredos de absolutamente nada. Eu, às vezes, fazia asneiras na escola. A primeira pessoa que eu ia e contava era a minha mãe. A minha mãe foi e é, para mim, a minha mãe, a minha primeira companheira, a minha primeira, no sentido abstrato, a namorada, a minha primeira, o meu primeiro grande amor, Foi um adolescente rebelde ou portou-se bem? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que fiz tudo no tempo certo. Acho que fui, sinceramente, um excelente filho. O que é que eu quero dizer com isto? Eu fiz os meus disparates, sinceramente, e quando comecei a fazê-los é agora. A Ana Catarina tem exatamente a mesma idade. 15. Que é a sua filha mais velha, sim. Sim. Os 15 anos são um momento de alguma loucura. O que é que fez nessa altura? Conte lá, a sua maior paixão. Fiz todos. Eu saía das aulas pela janela e depois voltava outra vez, já estava farto, e depois os professores diziam, mas você não se foi embora. Eu dizia, não, eu estive sempre aqui. Foi a altura de tudo. Era Betinho ou não era Betinho? Era Betinho, era muito Betinho. Ainda é um bocadinho Betinho, não é? As pessoas acham que não, porque chamam-me muitos nomes, mas tenho que admitir que sou uma pessoa que sei estar, se você me puser com um conjunto como eu tive, 600 pedreiros, eu posso aqui comer no chão com eles, estar numa conversa com eles a tarde toda, para eles se sentirem, se formos ao shake também. Agora, se perguntar, sim, mas daqueles petinhos que não é os que querem ser. Sou uma pessoa que os meus pais se esforçaram bastante para eu ter formação como pessoa, como homem, como profissional. Eu acho que sou aquilo que choco muito a minha mãe, e choco. A minha mãe fica chocada, o meu pai também, mas isso, o meu pai fica chocado sempre, com tudo. O meu pai é muito beirão mesmo, daqueles beirões mesmo. Quando eu digo asneiras, pronto, a minha mãe fica completamente... E esses beitinhos não dizem asneiras? Por isso é que eu digo que tenho alma de, mas depois... mas diz asneiras em contexto? Em todos. Se prometemos não mentir, tenho que lhe dizer a verdade, em todos. Porquê? Mas isto tem um porquê. Eu tive a minha empresa durante 20 anos. Uma primeira de remodelações e tive uma empresa de construção. E aprendi, eu ia todo fatinho, todo bonitinho, todo coisa, não dizia asneiras, não dizia absolutamente nada. E o que aconteceu um dia é que ouvi uma conversa entre dois funcionários que era, olha, o Gravatas julga que nós andamos aqui a ganhar dinheiro para ele. Eu ouvi, pensei um bocadinho e disse, pois, realmente, primeiro que eu estou farto de estragar fatos, porque numa obra facilmente você passa por um aço, e rasga, vai um tijolo, rasga-lhe os sapatos. Eu disse, o problema é a gravatinha, e fui a casa, por acaso a obra era ao pé da minha casa, fui a casa, ganga, t-shirt, cheguei lá e comecei a domar a obra com má criação. Mas também lhe digo, há locais, eu não estou a dizer que as pessoas... onde, sem má criação... Vamos então a uma coisa que toda a gente comenta a seu respeito, que é esta adição ao Facebook, a reagir imediatamente, esta impulsividade que o leva imediatamente a escrever um texto que às vezes não ajuda, que incendeia, que traz mais confusão, que deve desencadear outros processos. Já parou ou ainda não? Eu já disse, hoje... Já mandou hoje um post ou ainda não? Não.
eu tenho que lhe dizer isto. Se hoje é para conhecer o Bruno, então eu não me interessa as consequências que vai dar isto, mas vai. Vai dar, sobretudo para mim, não se preocupe que não será para o programa. Os posts muitas vezes eram utilizados, depois vamos ao grave, que está sem falar nele, está a chegar a ele, que é o de Madrid, que dá origem a uma série de problemas. Mas quero explicar que o Facebook foi muitas vezes utilizado para mim para criar a tal teoria do maluco. Porquê? Porque as pessoas diziam assim, mas o presidente do Sporting não fala sobre esta pessoa, desculpa lá, não fala. O presidente do Sporting fala sobre outro presidente, no máximo. Fala entre pares. Entre pares, não podes, tu falas sempre entre todos. Foi assim que as pessoas começaram mesmo com a ideia, resultou a nível de trabalho, porque eu sou muito bom leitor de pessoas, não é por dentro, isso já percebi que não sou muito bom, mas sou bom leitor das emoções quando estou numa reunião, negociação, em 10 segundos, mesmo que sejam 10 pessoas, já percebo o que é que cada uma delas quer e por isso negociei tão bem. Mas, sinceramente, o Facebook era mais direto. O Facebook eu utilizava, mas percebi que se profissionalmente correu às mil maravilhas, tenho que dizer, as coisas para mim têm que ser eficazes e eficientes. E para o que eu queria, foram profissionalmente eficazes e eficientes. Para mim, mataram. Para mim, o Bruno passou a ter uma imagem muito chata junto ao público. Por isso é que eu às vezes dizia, não, sobre algumas coisas. Para o clube foi excelente, para o Bruno homem foi péssimo. Eu acho que a determinada altura estávamos todos parados, eu acho que o Bruno transformou-se numa espécie de novela para todos nós. Sem culpa, mas sim. E que todos seguimos os episódios com um interesse muito grande para ver quando é que era o dia em que o Bruno parava e se protegia, porque visivelmente estava desprotegido. Portanto, a ideia que hoje os portugueses têm de si, o Bruno sente-se incompreendido. Se eu tiver a dizer alguma coisa errada, corrija-me. Sente-se incompreendido, sente-se de alguma forma rejeitado e sente que os seus esforços caíram em vão. Portanto, não tenho dúvida. Disse tudo certo ou falta alguma coisa? Disse porque eu continuo a achar que lá está, passei uma imagem brasa, muito fraca. Em que de facto foi difícil entendê-lo. Eu acho que o Bruno, a determinada altura, não sei se fazia um plano antes de se sentar e fazer as suas conferências de imprensa, não sei se ouvia alguém, não faço ideia, mas expunha-se muito. Entrava ali, era um leão à solta mesmo. Certo. E isso tive consciência que isso podia ser algo que se voltava contra si e que ia dar uma imagem distorcida, ou a determinada altura já não tinha consciência nenhuma. Eu vou-lhe então dizer, até porque nós estamos numa entrevista que é muito mais para conhecer o Bruno pessoa. Então vamos pôr as coisas na verdade. Por favor. De uma vez. Como eu já lhe disse, sou uma pessoa de paixões e a mim custou-me bastante enquanto pessoa. E não venham dizer que um líder tem que estar sempre motivado. Eu dei gestão, mas acho que há erros gravíssimos em algumas definições. E o que é que acontece? Acontece que eu e a Joana decidimos ter um filho e para nós foi um susto descomunal em dezembro, porque é a partir de janeiro que as pessoas apontam uma mudança no meu comportamento, que a nossa filha podia morrer. E enquanto Portugal esteve a comemorar o fim de ano, nós tivemos todo o fim de ano e até quase ao Dia de Reis internados, porque eu
ficava também com a minha mulher. Portanto, havia o perigo, e aí, se a minha filha saísse, tinha 20 semanas, não tinha hipótese. Começa um processo de, sem me aperceber, salvo seja, de uma tomada de decisão que foi falar com os meus colegas de administração e dizer-lhes, olha, pela primeira vez, ao fim de 5 anos, eu vou precisar mesmo que vocês ajudem. Eu vou ter que dar assistência, porque isto passou a ser uma gravidez de alto risco. E preciso mesmo que vocês ajudem. E o ajudar implicaria tudo. Não consegui. Foi uma gravidez muito, muito difícil. Conseguir que ela saísse, foi mais ou menos na 40ª semana, foi quase um milagre. Mas, quando começa o furacão, estamos nós internados outra vez. Então podemos dizer que a sua vida pessoal aí desencadeia outros processos e se calhar uma exasperação em si, que era visível, de uma crispação, cada vez que aparecia. E que não devia ter sido eu a aparecer, devia ter aparecido outros elementos. Nós éramos vários no Conselho Diretivo e eu acho que as pessoas estão para se ajudar. E não foi ajudar? Não, aparecia sempre eu, como foi na pergunta que me fez, você estava-me sempre a ver a mim. Portanto, eu quantas vezes não ia nervosíssimo porque estava na conferência de imprensa ou a dar uma entrevista e só via, sem som, o telemóvel com o nome da minha, ia dizer, será que há um problema? Será que há um problema? E agora como é que eu vou dizer a estas pessoas para pararem o programa ou para pararem a conferência de imprensa? Tenho pena, aliás, por algum motivo, quando houve aquela Assembleia Geral, que tenho muitas dúvidas sobre ela, 5 elementos do meu Conselho Diretivo decidiram apresentar-se a eleições, que para mim isso é de uma deslealdade total, porque nem conseguiram falar comigo, cara a cara, não conseguiram, não falaram comigo, tomaram uma decisão e não falaram comigo. Foi muito difícil para mim fazer este papel de não tenho essa noção, mas eu sou capaz de tomar opinião, de mudar a minha opinião, mas regra geral eu tenho que lhe dizer que acho que as pessoas fazem um pouco de esforço para pensar um bocadinho. O Bruno tem uma outra coisa que é invulgar e que quando se tem ajuda muito numa série de circunstâncias, que é mesmo em situações em que pode estar derrubado, derrotado, enfim, é o que acontece, há uma espécie de reserva interior, uma coisinha que é nossa, que está cá dentro, em que eu estou direito e jamais me abalarão naquilo que é mais Claro. meu. E o Bruno tem isso. Eu pergunto-lhe de onde é que vem isso? É da sua personalidade? Não, é da minha... Construiu? Veio de onde? Não, isso é da minha personalidade. Eu sou um lutador por natureza. Eu acho que isto tem a ver somente com perfil. Aquela vontade máxima de que as coisas têm que fazer, as coisas têm soluções. A única coisa que basta às pessoas é parar um bocadinho, pensar e, em vez de arranjar problemas, arranjarem soluções. Eu acho que sou uma pessoa muito prática nesse sentido. E acho que quando se lidera, e eu sempre tenho que dizer isto, sempre fui um líder desde a pré-primária, quando se lidera tem que se ter... Ser um líder da pré-primária, não, ouça, havia uma casinha que estava tomada pela pessoa, pelo rapaz que estava lá há mais tempo, que servia de quartel-general, lá no quintal. No segundo dia a casinha já era minha, eu já tinha feito uma revolução e a casinha já era minha, só entrava quem eu queria dentro da casinha. Portanto, sempre houve esta minha parte de liderança, e acho que sou um líder. Sou uma pessoa que se autocritica muito, portanto, eu reconheço-me valores, mas reconheço-me defeitos, portanto não tenho aquela coisa da autoestima cega. Tenho que dizer que detesto que não gostem de mim. Aliás, antes do programa estava-me a perguntar, detesto, porque acho que daquilo que eu me conheço, uma das minhas preocupações é que as pessoas
A rejeição afeta. Gostam. Sim, porque eu acho injusto puxar sem grandes explicações durante 1 minuto Alcochete. Só para lhe dizer isto. Imagino que é uma pessoa que já percebeu que a minha segunda pele é o Sporting, já percebeu isso? Já. Que chega a Alcochete, vê, por isso é que eu digo, muita gente, isto vai dar problemas, mas é a mim. Vejo um disparate total ali, não é? Uma coisa, é um crime hediondo, mas vejo mais coisas. E isso as pessoas quiseram não compreender. Quando disseram, por exemplo, tu disseste chato. Não, eu não disse chato nenhum. Eu disse que era um crime hediondo e que a polícia tinha que resolver rapidamente. Agora eu vou-lhe dizer o que é que eu sofri. Eu sofri porque atacaram a minha casa. Vandalizaram a sua casa? Não, a academia era a minha casa também, como presidente do Sporting. Bateram eu costumo dizer, os meus jogadores são os meus filhos, já que eu nunca tive um filho homem, são todos mulheres, eles, pronto, eram os meus filhos, bateram nos meus filhos. E tive que estar a ouvir, desde a entidade máxima do poder político de Portugal, até secretários de Estado, a culparem-me quase durante a noite toda nas suas aparições. Não perdoa isso? Não me perdoo muito. Depois então de se ter dedicado a 100% a um sonho, a um projeto de vida que o absorveram por completo e de se ter sentido abandonado e traído, quando mais precisava de apoio, Bruno de Carvalho ainda teve de pedir desculpa à sua filha mais velha, quando Ana Catarina o confrontou com uma pergunta difícil. Eu continuo a achar que o que me aconteceu foi a tempestade perfeita. Não sei se as pessoas têm noção em casa que a tempestade perfeita é um horror. É quando se conjuga tudo para... Não, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Uma tempestade perfeita não é que seja ótima, é o pior. É que se junta tudo. Foi o que lhe aconteceu, sim. E a mim juntou-se medo de perder uma filha, agora que já é público, já se percebeu um casamento a desfazer-se, que eu apostei a minha vida naquele casamento, que fique claro, eu, assim como apostei no Sporting, que era algo que eu iria fazer bem até velhinho e no dia em que morresse entrava outro presidente, no casamento eu apostei igual, fiz a mesma aposta. Mas tenho uma filha, uma tem 15 anos, já sabe tudo, é uma mulherzinha, mas veja-me isto, o que custa para um pai ouvir assim. Foi bom teres-me trocado 5 anos pelo Sporting? É que respondeu. Que não, e que só lhe pedia desculpa, porque aquilo que eu fiz, de facto, foi, troquei a minha família pelo Sporting e tive que ouvir com amor e carinho, que eu pensei que ela estava a dizer com amor e carinho, então afinal quem é que te mandou embora? Fui eu ou foram os sportinguistas? Quer dizer alguma coisa a quem nos está a ver, a quem nos vê os dois aqui vestidos de verde, simbolicamente, porque eu sou do Desportivo das Aves, já sabemos, não é? Portanto, mas vim aqui como já lhe vestida... disse, roubou-me uma taça de Portugal. Exatamente, nesse dia, depois devo confessar que me ri um bocadinho, não leva mal, mas quer dizer alguma coisa que não tenha dito? Eu acho que as pessoas consomem muito as coisas sem a realidade. Eu acho que sem saberem a realidade, leem, está lido, ouvem, está ouvido, é a verdade. Pronto. É só isso. As pessoas pararem um bocadinho, conhecerem, tentarem perceber um bocadinho que as pessoas são pais, são filhos, são irmãos. Os presidentes não são uma coisa inerte feita de aço ou de cobre. São pessoas. Há momentos melhores e há momentos piores.
E as pessoas, por favor, os sportinguistas, tenham a atenção que eu deixei de ser presidente, mas continuei exatamente com os mesmos problemas. Eu sair à rua com os meus filhos, com as minhas filhas, é um drama, porque deixei de ser, mas o ódio é total. Eu reajo ainda por cima, porque com a família não gosto que aquilo aconteça com a família. E eu realmente digo, foram 5 anos e meio de muito orgulho e gostava muito, independentemente de ser ou não ser, que os sportinguistas no mínimo fossem justos e gratos por um trabalho que eu fiz. Eu estou grata por esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.